Para estudarmos esse tema, eu me embasei em duas grandes personalidades. O primeiro é o psiquiatra e professor Isami Chiba, que tem aí uma vasta literatura sobre como educar os filhos, como trazer essas questões. E o outro é o filósofo Mário Sérgio Cortella, que também tem aí várias palestras explicando sobre o assunto. Eu tive a oportunidade de conhecer os dois pessoalmente, assistir encontros, palestras com eles e acredito que tanto um como o outro tem bastante ensinamento e bastante embasamento para a gente tratar desse assunto. O saudoso Isami Chiba, no livro Quem Ama Educa, ele diz que existe uma nova geração, que é a geração dos parafusos de geleia. São aquelas pessoas que, quando são apertadas, elas espanam. Elas não sabem lidar com as contrariedades, não sabem ouvir um não, não sabem aí lidar com situações em que precisa ser redirecionado, né? Então, nós temos aí uma geração de parafusos de geleia. E aí vem uma reflexão importante para nós, né? Quantas vezes nós ouvimos o não da vida? A vida vai nos dar muitos nãos. Quem aqui já adulto, né, não ouviu um não? Muitas vezes somos o resultado também das frustrações e das contrariedades da vida. Então cabe à família preparar o seu filho para essas frustrações, né? É muito importante que ele tenha a oportunidade de, junto com a família, compreender que muitas vezes o não é necessário. Sabe aquela frase antiga que dizia não? Ah, mas por quê? Porque não, ela não funciona. O não, ele tem que vir com um embasamento, com uma explicação, até mesmo para criança pequena, né? Por que eu não posso chupar bala antes do almoço? Não pode. Por que não pode? Porque o doce tira o nosso apetite. O doce não tem vitamina, o doce não tem proteína que faz você crescer. Ponto, né? Então, eu disse não e eu disse um porquê não, né? Então, é importante que a gente entenda e não se sinta culpado quando for preciso dizer não. E Samitiba, numa das suas palestras, deu um exemplo muito bacana sobre ensinar os nossos filhos a fazer escolhas. Ele disse que uma vez entrou numa loja de mochilas com um dos seus filhos e os seus filhos ficaram alucinados porque tinham inúmeras mochilas e um deles queria a mochila de viagem. Ele queria que o pai comprasse uma mochila de viagem para ir para a escola. Ele disse, não, esta mochila não foi feita para a escola. Ela é grande, ela é pesada, você não vai conseguir carregá-la. Olha o seu tamanho e olha o tamanho da mochila. Então ele pegou na mão do seu filho e levou ele até o setor onde tinha mochilas para o tamanho dele. E disse, você tem 3 opções, escolha uma dessas 3 opções. Assim, devemos educar nossos filhos, né? Mostrar para eles que cada etapa da vida é uma etapa, não há por que pularmos etapas, né? Assim como a escolha da mochila, tem mochilas que não servem, assim como tem coisas que não servem para nós, que não vai ser bom, que ainda não é o momento. Então nós precisamos ensiná-los a fazer boas escolhas. Se ao contrário, tivesse ele entrado na loja de mochilas e dissesse para os seus filhos, vai, escolha aí qual mochila vocês querem. E realmente se o seu filho tivesse comprado aquela mochila enorme de viagem, ele iria ter problemas, né? O filho não ia conseguir carregar, não ia conseguir organizar seu material
E quem é que tem que orientar sobre isso? Nós que somos pais, nós que temos a experiência, nós é que somos os adultos e que somos capazes de orientar. Então, até no momento das escolhas, nós temos que orientar. Mário Sérgio Cortella, em suas palestras, ele coloca muito a importância das famílias voltarem a educar seus filhos com equilíbrio, né? Ele diz que há uma grande separação, um grande buraco entre as gerações, entre a geração de que dizia para a criança não, porque não, e pronto, acabou, onde o olhar do pai e da mãe já trazia medo aos filhos. E nós fomos para uma geração do que tudo pode, tudo é permitido, você pode o que você quiser, meu filho. Nós temos um grande buraco entre essas gerações e ele nos alerta sobre esse buraco, né? Então ele nos diz assim, temos que dar limites. Limite não é barreira, é fronteira para podermos saber como nos movimentamos. Então ele diz que se nós não dermos um mapa para os nossos filhos de como conviver, de como seguir, de como fazer escolhas, eles vão atropelar todo o processo de evolução como ser humano. Então nós precisamos, como pais, dar um mapa de princípios, de valores. Isso cabe a nós, pais. Então ele coloca aqui que o limite não é uma barreira, como a antiga geração nos passou, não, porque não e pronto, acabou, né? O limite, ele é uma fronteira, ele nos diz até onde podemos ir, né? Até onde nos cabe. Isso é tão importante nos tempos de hoje, né? Então ele coloca aqui que a família precisa retomar o seu papel e ainda coloca que ninguém pode fazer esse papel pela família. O professor, o educador, até as pessoas que convivem com a criança e com o jovem podem até ser aí exemplos vivos do que pode e o que não pode fazer, mas só a família pode dar esse mapa, né? Esse direcionamento e esse estímulo para que a criança e o jovem viva sabendo que no mundo há coisas que ele pode fazer, que ele deve fazer, e tem coisas que realmente vão ser ditas para ele, não, você não vai poder fazer, você não vai poder ir, né? Então fica aqui um pouquinho desses dois personagens tão importantes que é o Samitiba e que é o Mário Sérgio Cortella.